E aí, vamos mergulhar de cabeça nessa nossa análise de hoje e explorar a intrincada microarquitetura que permite aos processadores modernos executarem programas em velocidades tão impressionantes. A tecnologia que a gente tem hoje nos nossos dispositivos não surgiu da noite para o dia, né? Ela é fruto de décadas de uma engenharia incrivelmente engenhosa. O nosso objetivo aqui é desmistificar o que exatamente acontece lá no coração das máquinas de alto desempenho. Para organizar essa nossa jornada, o roteiro de hoje passa pela era superescalar, depois o desafio das dependências, políticas de emissão, despacho em ordem, o método scoreboard e, por fim, o limite do paralelismo. Número 1 na nossa lista, a era superescalar. Para entender o processamento moderno, a gente precisa olhar para a base. Um pipeline padrão funciona exatamente como uma linha de montagem de uma fábrica. Cada estágio, desde a busca da instrução, a decodificação, a execução, o acesso à memória e a escrita do resultado, tudo isso ocorre simultaneamente, mas para instruções diferentes. Então, enquanto uma instrução está sendo executada, a próxima já está sendo decodificada. É uma sacada fantástica para sobrepor o trabalho e economizar um bom tempo de processamento. Agora, o que é fascinante aqui é que o conceito superescalar pega essa ideia e multiplica a linha de montagem. Em vez de ter só uma via processando uma instrução após a outra, o design superescalar adiciona múltiplos pipelines de execução totalmente independentes. E qual o objetivo disso? Processar várias instruções no exato mesmo momento, explorando o que chamamos de paralelismo em nível de instruções. Colocando os dois modelos lado a lado, o salto tecnológico fica óbvio. Enquanto um pipeline simples lida rigorosamente com uma instrução por estágio numa fila linear, a abordagem superescalar simplesmente detona a taxa de transferência. É tipo transformar uma estradinha de pista simples numa rodovia expressa de várias faixas, permitindo que um lote inteiro de instruções avance de uma vez só. O que nos leva ao ponto 2, o desafio das dependências. Porque, pensem bem, adicionar mais faixas nessa rodovia cria um problema gigante de trânsito. A grande questão é, se a instrução B precisa urgentemente do resultado que a instrução A ainda está calculando, como é que a gente evita um acidente quando ambas estão passando pelos estágios de execução ao mesmo tempo? O material de origem traz uma metáfora sobre lavar roupa que acerta na mosca. Tentar lavar e secar roupas em sequência é super seguro, mas demora uma eternidade. Se a gente tenta sobrepor os lotes para ganhar tempo, vai dar dor de cabeça se duas pessoas precisarem da secadora no mesmo instante. Os processadores lidam com perigos estruturais e de dados muito parecidos, e isso pode causar um stall, ou seja, paralisar o sistema inteiro porque um recurso está ocupado. O segredo, então, é identificar as pedras no caminho. A gente tem as dependências verdadeiras de dados, ou raw, que é quando uma instrução lê um dado logo depois que a anterior escreveu. Tem também as dependências WAW e WAR, que aparecem quando os valores nos registradores não refletem a sequência original do programa, caso as instruções sejam executadas fora de ordem. Isso sem falar nos conflitos puramente físicos, né? Aqueles onde duas instruções tentam usar a mesma unidade lógica na mesma hora. E o nosso terceiro tópico, políticas de emissão. Para controlar esse caos potencial, os processadores usam protocolos bem rígidos. Dá para notar aqui 3 categorias principais para orquestrar esse fluxo da máquina. Elas vão desde a sequencialidade mais rígida possível, que é a primeira opção, até o paralelismo muito mais agressivo da terceira opção, onde a ordem original do programa é completamente quebrada para ganhar velocidade. Só que, claro, isso exige um hardware de controle muito mais engenhoso. Chegamos ao ponto 4, despacho em ordem. Nessa configuração, dá para ver que o processo é super metódico. As instruções são movidas sistematicamente das fases de busca e decodificação direto para a janela de execução, só que mantendo a exata ordem original do programa. E por que fazer isso? Justamente para garantir a integridade absoluta da lógica estrutural, tendo a certeza de que nenhum dado vai ser lido antes do momento certinho. Mas olha só a armadilha. A grande limitação desse despacho em ordem é que o processador acaba agindo de forma extremamente conservadora. No primeiríssimo sinal de uma dependência ou um conflito, bum, a emissão de instruções é interrompida. O pipeline congela. É uma pausa super segura, com certeza, mas que limita absurdamente a velocidade máxima que a nossa máquina poderia alcançar. Agora a parte divertida. Seção 5, o método scoreboard. Para fugir daquela penalidade de ficar paralisando o sistema toda hora, criaram uma solução brilhante em hardware. Essa definição captura muito bem a essência da coisa.
O scoreboard não é só um painel de avisos. Ele é um monitor de contabilidade dinâmico que rastreia tudo para liberar com segurança a famosa execução fora de ordem, mas mantendo a integridade dos dados intacta. É até engraçado pensar no scoreboard como o controlador de tráfego aéreo mais estressado do universo. Ele fica lá, freneticamente rastreando o status de cada registrador e o caminho de cada instrução, tomando bilhões, sim, literalmente bilhões de decisões por segundo, tudo para evitar que ocorra uma colisão catastrófica de dados no meio do processamento. E essa tabela detalha exatamente como o scoreboard resolve a dor de cabeça. O sistema obriga a esperar quando encontra dependências raw, paralisa a emissão para evitar um perigo WAW e faz questão de ler o valor antigo para contornar o perigo WAR. É um balé mecânico fascinante acontecendo em tempo real para não corromper o resultado do programa. E chegamos ao nosso último ponto, o 6, o limite do paralelismo. Porque sejamos francos, mesmo com técnicas avançadíssimas como o scoreboard, tem um teto. Extrair todo esse paralelismo na marra exige uma área de silício gigantesca e uma complexidade de hardware assustadora. Chega um momento em que o custo e o esforço para analisar e despachar as instruções dinamicamente começam a dar um retorno cada vez menor. A energia que se gasta fazendo essa contabilidade toda no hardware quase passa a não valer o benefício da velocidade. E isso deixa a gente com uma baita pulga atrás da orelha no final dessa nossa análise. Se as restrições físicas do silício estão ficando cada vez mais apertadas e a complexidade arquitetônica está batendo no teto prático, qual vai ser o próximo grande salto de paradigma para continuar quebrando essa barreira do paralelismo e impulsionando o desempenho dos nossos computadores para o futuro? É muito assunto para se pensar. Um grande abraço a todos que acompanharam mais este aprofundamento por aqui.